Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Assunto: orientação e localização. Como saber onde estamos? Para onde podemos ir? Para isto, é importante saber se orientar e se localizar. O que é orientação? Orientação é seguir um oriente. Se orientar significa se guiar pelo lado onde o sol nasce, ou seja, onde ele aparece pela manhã. Este lado também é chamado de nascente ou oriente. Existem vários equipamentos para orientação, como astrolábio, sextante, bússola, GPS. Polos e hemisférios. Estamos na Terra, e ela é uma das referências que usamos de localização e orientação. A Terra, ou planeta Terra, que é como uma esfera, quando ela é dividida ao meio pela linha do Equador, tem duas partes. Essas duas partes são chamadas de hemisférios ou metade de uma esfera, ou metades de uma esfera. Nos extremos estão os polos, norte e sul. Esses polos são chamados de polos geográficos, Polo Norte e Polo Sul. Planisfério é o mesmo que mapa mundi ou mapa mundial. É a representação da superfície terrestre em um plano, ou seja, numa folha de papel. Como se orientar? Nos orientamos desde a antiguidade pelos astros, como o Sol, a Lua, as estrelas. Usamos também a rosa dos ventos para ajudar nos estudos sobre orientação e localização. A rosa dos ventos está em mapas, bússolas e no GPS. A rosa dos ventos é um desenho que mostra as direções ou pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os pontos cardeais são 4: norte, leste, sul e oeste. Os pontos colaterais também são 4: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Já os pontos subcolaterais são muitas subdivisões, como norte-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e norte-noroeste. Orientação e sinônimos. As palavras norte, sul, leste e oeste possuem sinônimos. Por exemplo, a palavra norte também pode ser conhecida pelo nome setentrional ou boreal. A palavra sul pode ser conhecida como meridional ou austral. A palavra leste também pode ser conhecida como oriental ou oriente e também pode ser conhecida como nascente, ou seja, o lado onde o sol nasce. A palavra oeste também pode ser conhecida como ocidente ou ocidental. Também conhecida como poente, ou seja, o lado onde o sol se põe, onde ele desaparece, dando início à noite. Siglas das direções cardeais em português e inglês. No português, a palavra norte é representada pela letra N maiúscula. A palavra sul é representada pela letra S maiúscula. A palavra leste ou este é representada pelas letras L ou E maiúsculas. A palavra oeste é representada pela letra O maiúscula, ou seja, as letras iniciais das palavras em letra maiúscula representam a sigla da direção cardeal: N, S, L e O. Em inglês, também são usadas as iniciais, porém, na grafia da língua inglesa, como North, South, East e West. Como se orientar pela bússola? A bússola é um
tipo de equipamento ou aparelho muito antigo. É o aparelho mais antigo de orientação que já foi criado pelo ser humano. A bússola foi criada no século X pelos chineses. Ela é como um relógio, só que ela só tem um ponteiro que aponta para o norte e para o sul. E os números da bússola representam graus. Como a bússola funciona? Ela sempre aponta para o norte geográfico ou sul magnético. O nosso planeta Terra possui um núcleo formado principalmente por ferro e níquel, que são metais. Esse núcleo funciona como um grande ímã, tem uma força chamada força magnética. Este magnetismo é que orienta os pássaros e as bússolas. Os polos da Terra são como as pontas do ímã. O norte, o polo norte geográfico, é o mesmo que o polo sul magnético. O polo sul geográfico é o mesmo que polo norte magnético, ou seja, o norte geográfico é o sul magnético. O sul geográfico é o norte magnético. Conforme pode ser observado na figura, existe uma pequena diferença. Esses polos eles não são completamente alinhados. E essa diferença varia entre 20 e 30 graus, o que equivale a aproximadamente 1.400 km de diferença. Localização. Para entendermos sobre localização e geografia, precisamos saber responder às perguntas. O que são linhas imaginárias? Coordenadas geográficas? Paralelos? Meridianos? Latitudes? Longitudes? GPS? O que são as linhas imaginárias? São linhas traçadas na superfície terrestre para nos localizarmos com as coordenadas geográficas. Existem 6 linhas que são as linhas imaginárias principais. Primeiro, linha do Equador. Segundo, meridiano de Greenwich. Terceiro, círculo polar ártico. Quarto, círculo polar antártico. Quinto, trópico de Câncer. Sexto, trópico de Capricórnio. O que são coordenadas geográficas? São linhas imaginárias, formadas por paralelos ou meridianos, ou conhecidas como paralelos e meridianos. Elas são traçadas sobre o globo terrestre. Servem para indicar nossa localização na superfície terrestre. Cada linha representa um valor em grau. Existem 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul, 180 meridianos a leste e 180 meridianos a oeste. Os símbolos que são usados nas medidas de coordenadas são uma bolinha, que representa a medida de grau ou graus, um tracinho, que representa a medida de minuto ou minutos, e 2 tracinhos que representam a medida de segundo ou segundos. Paralelos ou latitudes. Os paralelos são linhas horizontais. Elas são desenhadas a partir do meio do planeta Terra. A principal linha de paralelo é a linha do Equador. A partir da linha do Equador para o Polo Norte, nós temos a área conhecida como Hemisfério Norte. A partir da linha do Equador para o Polo Sul, nós temos a área conhecida como Hemisfério Sul. Existem 90 graus de latitude para o norte e 90 graus de latitude para o sul. A linha do Equador em Macapá, ela é representada através de um monumento conhecido como Marco Zero do Equador. No Brasil, a linha do Equador passa por 4 estados, ou seja, ela corta 4 estados brasileiros, que são estados da região norte: Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Meridianos ou longitudes. Os meridianos são linhas verticais. A principal linha de meridiano é chamada de meridiano de Greenwich. A partir do meridiano de Greenwich, nós dividimos o planeta Terra em 2 hemisférios, hemisfério oeste e hemisfério leste. O hemisfério oeste também é chamado de hemisfério ocidental ou ocidente. O hemisfério leste também é chamado de hemisfério oriental ou oriente.
existem 180 graus de longitude para o leste e 180 graus de longitude para o oeste. Existe um observatório astronômico chamado Observatório de Greenwich, onde existe um monumento que marca a posição zero de longitude. O meridiano de Greenwich corta 8 países do mundo. São eles: Reino Unido, França, Espanha, Argélia, Mali, Burkina Faso, Togo e Gana. Dá para a gente perceber que dessa listagem nós temos países da Europa e países do continente africano. Uma observação importante sobre as longitudes. Para o leste, as longitudes são representadas com números positivos. Para o oeste, as longitudes são representadas com números negativos. Vejamos como exemplo a coordenada geográfica da cidade de Macapá. Macapá está na latitude de 0 grau, 2 minutos e 20 segundos para o norte, e na longitude de menos 51 graus, 3 minutos e 59 segundos para o oeste. E como informação complementar, Macapá é uma cidade que está a 16 metros de altitude com relação ao nível do mar. GPS. GPS é uma sigla que representa o seguinte significado: Sistema de Posicionamento Global. O GPS foi criado em 1995. Ele é um conjunto de equipamentos que indicam a latitude, longitude e altitude que estamos no globo terrestre. Enfim, ele mostra as nossas coordenadas geográficas. Ele trabalha em conjunto com satélites artificiais que estão em volta da nossa Terra e por meio de aplicativos e aparelhos que conseguem fazer essa comunicação com os satélites e dar a nossa triangulação, que vai dar a nossa localização de latitude, longitude e altitude. Chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Saudações geográficas e até a próxima!